Gente, eu queria falar com você rapidamente hoje sobre um assunto que Deus colocou no meu coração nas últimas semanas também. E cara, de verdade, eu não sei você, mas eu realmente amo estar na igreja. Eu sou igrejeiro, de verdade. Eu amo estar na igreja, eu amo vir à igreja, eu amo servir na igreja, e eu amo tudo que nós temos construído aqui. Alguém aqui tem o mesmo sentimento que eu? Amém. Eu amo estar aqui. Eu amo estar na igreja. Mas a pergunta dessa manhã que eu queria que fosse feita para mim e para você é: nós sabemos de fato o que é ser igreja? Nós sabemos o que é ser igreja? Porque muitas vezes, gente, se nós tivermos a definição errada de igreja, nós não iremos experimentar, na verdade, aquilo que é a condição de ser igreja na sua totalidade. Se você tem uma definição errada de igreja, você não é capaz de experimentar igreja na sua totalidade. Então eu queria conversar contigo sobre isso hoje, ser igreja. Sabe, alguém disse certa vez o seguinte: se eu comprar um hambúrguer, eu não me transformo num hambúrguer. Da mesma forma, o fato de eu vir à igreja não me transforma num cristão também, sabia? Vir à igreja não te transforma automaticamente em um cristão. E é por isso que é tão importante nós compreendermos de fato o que é ser igreja. Então, para a gente entender um pouco melhor o que é igreja, eu queria começar falando rapidamente com você sobre o que não é. O que não é igreja? O que não é? Igreja não é. Primeira coisa, igreja não é, gente, uma ideia humana. Igreja não é uma ideia humana. Não é um projeto criado por mentes humanas para que a gente pudesse se reunir, se encontrar, estar junto e partilhar das mesmas ideias. Isso não é igreja. Igreja também não é um clube social. Igreja não é um clube social. Nós não viemos, nós não estamos na igreja simplesmente para nos entretermos. Não é só, a gente não vem para cá só para melhorar o nosso networking. Igreja não é um clube social também. Igreja também não é uma ONG. Igreja não é uma ONG onde nós estamos focados em atender simplesmente uma demanda social e mais nada. Mas igreja também simplesmente não é um prédio. Igreja não é um prédio. Igreja não é um templo. Não se trata de um lugar físico. A gente percebe isso muito bem, né? Nós fazemos os nossos cultos em um teatro. Apesar de crermos que no momento em que nós começamos o culto, isso se torna a casa de Deus, igreja não é um templo. E o que a igreja é, então? A igreja é, primeiro, a igreja é um projeto divino que já existia desde a eternidade. A igreja não nasceu quando o primeiro homem foi criado por Deus. Desde a eternidade, a igreja já existia. A igreja é um projeto divino, mas também a igreja também é, gente, a noiva de Cristo. É assim que a Bíblia, ela classifica a igreja como a noiva de Cristo. A igreja também é um presente de Deus aos homens. E por fim, a igreja ela é um organismo vivo. Um organismo vivo. Só que o que isso quer dizer? Gente, por muito tempo, quando nós pensávamos em igreja e no significado da palavra igreja para nós, rapidamente, se você tem alguns anos como cristão, você vai perceber isso, vai se lembrar disso. Rapidamente, você se lembrava da palavra eclesia. Igreja é eclesia. E a palavra eclesia é uma palavra grega que tem o significado de chamados para fora, ou serviço para os de fora. É isso que nós ouvíamos sobre eclesia. Você vai perceber isso em um diálogo de Jesus com Pedro. Está lá em Mateus 16, verso 18.
quando Jesus diz assim para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Então nós tomamos como significado essa palavra igreja, que no original, no grego quer dizer chamados para fora, que é a palavra eclesia. Só que sempre que a gente tenta compreender um princípio bíblico, gente, uma direção de Deus para nós, é muito importante que teologicamente a gente procure olhar a primeira vez que aquela palavra foi dita nas Escrituras. E eu queria falar um pouquinho contigo sobre isso nessa manhã. Talvez você já ouviu sobre isso, mas achei pertinente compartilharmos conosco aqui. A verdade, gente, é que a palavra eclesia, ela é uma tradução de uma palavra ainda mais antiga do hebraico, chamada kahal. Alguém já ouviu essa palavra aqui? Kahal. Que bom, a maioria não ouviu sobre isso ainda. Kahal. Gênesis 28, verso 1 ao 4, diz assim, nós iremos encontrar essa palavra agora nesse texto. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, o pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. O Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Repete comigo: multidão de povos. Multidão de povos. Essa expressão, multidão de povos, é a palavra hebraica chamada kahal. E kahal quer dizer o seguinte: assembleia, ajuntamento, grupo ou povo reunido por razões religiosas, parente ou familiar. E quando você olha para o contexto e para o significado dessa palavra como um todo, a conotação de kahal é de uma família espiritual. Família espiritual. A igreja é uma família espiritual. Isso é muito importante nessa manhã. Por quê? Gente, por causa da ênfase que nós demos por muitos e muitos anos sobre a igreja ser uma eclesia, ou seja, chamada para fora, nós acabamos criando uma igreja que é muito mais focada no evangelismo do que no relacionamento. Não tem nenhum problema em evangelizar, mas se você for olhar para a igreja em essência, segundo a palavra de Deus, em essência, nós somos chamados para ser primeiro uma família, primeiro kahal, depois eclesia. Primeiro ser família, depois a gente vai para fora. Isso é muito importante para nós, esse conhecimento é muito importante, essa revelação de igreja é muito importante para nós, porque se nós não olharmos ou não agirmos assim, primeiro sermos família e depois ir atrás dos de fora, sabe o que a gente faz? Nós salvamos lá fora para matar aqui dentro. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina que em essência nós somos chamados para ser primeiro uma família espiritual. Eu queria compartilhar com você 3 verdades importantes que nós precisamos entender para desfrutar então dessa revelação da igreja como uma família espiritual. Amém? Está comigo? Amém. Vamos lá. 3 verdades. Vou correr aqui porque nós temos ceia ainda. Primeiro ponto, gente. Viver em aliança e relacionamento. Ser igreja, ser uma família espiritual, tem a ver com vivermos em aliança e relacionamento. Efésios capítulo 5, verso 25 e 26 diz assim, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Amém? Quando nós olhamos para um texto como esse, fica muito claro para nós, o texto, ele denota isso muito claramente, um relacionamento acontecendo ali. O texto deixa claro, olha como o exemplo, ou o paralelo, que ele faz. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim se entregou por ela. Isso demonstra uma relação muito íntima, uma aliança profunda entre Cristo e a igreja, tal como deve existir entre o marido e a mulher. E pensando em aliança, gente, fui para tentar pesquisar sobre isso na internet. E sabe qual que é a informação que eu percebi, o que eu encontrei? Você sabia que o número de divórcios no país cresceu 75% nos últimos 5 anos? E só no ano passado teve um aumento de 260% com relação aos meses anteriores. Uma grande parte desses divórcios está acontecendo na igreja, sabia disso? Gente que fez os seus votos diante de Deus, que prometeu uma aliança eterna, mas que por algum motivo decidiu desfazer essa aliança. Cada vez mais a sociedade dos nossos dias não valoriza a aliança, não valoriza relacionamento, trata como descartável uma coisa que foi criada por Deus para durar a vida inteira. Um aumento de 75% nos divórcios. Mas família é um lugar de aliança e de relacionamento. E eu e você nunca vamos desfrutar da revelação da igreja como uma família espiritual, se primeiro nós não entendermos que nós precisamos ser intencionais em desenvolver e em proteger as nossas alianças. Cara, você tem que entender isso. Nós precisamos ser intencionais, não só em desenvolver, mas também em proteger as alianças e os relacionamentos também. Tem um monte de gente que talvez se ache solitário dentro da igreja, mas você tem sido intencional em conhecer outras pessoas. Tem um monte de gente que está achando que está sofrendo sozinho, mas você tem procurado proteger as alianças que você tem. Então depende de nós, É por isso que a gente valoriza muito aqui como igreja uma coisa chamada cultura de lealdade. Cultura de lealdade. O que isso quer dizer? Nós não falamos pelas costas dos outros aqui. Nós não admitimos fofoca nesse lugar. Nós focamos em conhecer as pessoas. Nós queremos cultivar um lugar onde nós somos capazes de abrir o nosso coração. Um lugar onde nós podemos ser vulneráveis. Alguém gosta de ser vulnerável aqui? Ninguém gosta. Mas a igreja é um lugar onde você só cresce se você entende que você precisa ser vulnerável. Você precisa ser vulnerável. Você precisa abrir o coração. Amém? Para que possa experimentar esse processo que vem de Deus de santificação. Provérbios 27, verso 17, não está no PPT, diz assim, ó: como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Isso quer dizer que nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Nós precisamos escolher estar na presença de outras pessoas e confiar a nossa vida a outras pessoas. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce. Nós precisamos procurar oportunidades de conexão na nossa igreja. Você precisa se conectar.
Amém? A única forma de crescer, gente, é por meio de aliança e relacionamento. O mundo empresarial já entendeu isso. Só falta você e eu. Amém? Quer ver uma coisa aqui, ó? Quem aqui frequenta RG? Levanta a mão. Dá uma voltinha, dá os olhos aí, ó. Você entendeu? Você vem talvez já há algum tempo em nossa igreja, mas você não é capaz de entender que o RG, ele é saudável para você. Enquanto você não dá esse passo para experimentar esse nível de conexão e aliança mais profunda, você está sozinho. Você não cresce. E tem tantas outras coisas que, como igreja, nós buscamos promover, para que as pessoas possam se conectar, para que possam experimentar a aliança. Quem aqui faz parte do discipulado de alguém? Levanta a mão. Olha mais uma vez. E aí a pergunta é: você sabe ser igreja? Você não entendeu nada ainda. Você está querendo andar sozinho. Eu sei que talvez você possa ter passado por algum tipo de trauma, talvez em outro lugar, e discipular para você te fere só de ouvir a palavra. Mas você não pode desistir de um conceito que é bíblico porque você se feriu. O conceito é verdadeiro, a tua experiência é falsa. Então RG, discipulado, toda sexta-feira Raquel tem um devocional, 7 horas da manhã, só com as mulheres. Kel, quantas mulheres participam em média? 8 mulheres. Você não quer se conectar, você não quer ser igreja, você quer viver sozinho. Você quer sofrer sozinho. Nós oferecemos cursos, nós temos ministérios de conexão. Mas enquanto você não entender que aliança e relacionamento tem a ver com o teu futuro, com o teu destino, com o teu propósito, com a tua saúde, você continua aí. Porque igreja é para viver com aliança e relacionamento. Amém? Toda pessoa que escolhe estar sozinho se torna uma presa muito fácil para o inimigo. Nós não queremos que você seja isso. Nós queremos que você experimente um ambiente de proteção, mas depende de você. Então, ser igreja, gente, é viver em aliança e relacionamento. Segundo ponto. Primeiro ponto, viver em aliança e relacionamento. Segundo ponto, viver com pertencimento e responsabilidade. Pertencimento e responsabilidade. Romanos 12, verso 4 e 5 diz assim: da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Gente, o texto diz o seguinte: vários membros com função específica. O que isso quer dizer? Igreja é um lugar onde todos são aceitos, onde todos são igualmente importantes, mas que todos também precisam ser úteis. Se você não entendeu isso, você ainda não é igreja. Você pode vir, mas não fica só com metade do pacote. Todos precisam ser úteis. Amém? Pense o seguinte: nós somos o corpo de Cristo. É assim que a Bíblia nos classifica como igreja. Imagina que pela manhã você acorda e o teu pulmão fala assim: estou cansado, não vou funcionar hoje. Ele pode fazer isso? Não pode, porque se ele faz isso, se ele decide se abster da responsabilidade dele, todo o corpo se machuca, todo o corpo adoece. Enquanto você não toma o seu papel, nós não experimentamos tudo que nós podemos ser como igreja. O pulmão não pode acordar pela manhã e falar que não vai funcionar. O rim não pode fazer isso, o coração não pode fazer isso. Todos são importantes, mas todos têm a sua função específica.
Você não pode se conformar, meu irmão, em ser só um consumidor na casa de Deus. Você tem espaço nesse lugar. Deus te deu dons, Deus te deu habilidades que merecem ser compartilhadas. Amém? Porque entende uma coisa, tudo que Deus deu para você, tudo que Deus deu para você, Ele não deu só para você. Ele deu para quem está do seu lado. Tudo que Ele te deu, Ele não deu só para você. E o texto também diz o seguinte, ele usa a expressão, pertencemos uns aos outros. Sabe o que isso quer dizer? Igreja é um lugar onde eu sou responsável pelo outro. Eu sou responsável. Eu sou responsável pelo João, sou responsável pelo Dani, sou responsável pela minha esposa, pelo Alex. Igreja é um lugar onde eu sou responsável pelo outro. Nós precisamos entender isso. Nós pertencemos uns aos outros. Isso fala sobre nós estarmos ligados, unidos um ao outro. Quando a dor acontece, quando a alegria bate na porta, nós pertencemos uns aos outros. Nós estamos ligados uns aos outros. É sobre a gente cruzar a linha de chegada juntos, não separados. Igreja não pode ser um ambiente de competição, meu irmão. É um lugar onde nós pertencemos uns aos outros. Eu amo, de verdade, fazer parte da igreja. Eu amo pertencer. Quem ama pertencer à igreja aqui? Quem de verdade? Quem ama pertencer à igreja aqui de Jesus? Que bom que você ama pertencer. Mas eu preciso te dizer uma coisa. O pertencimento só é real quando você se torna responsável por esse lugar. O pertencimento só é real, só acontece quando você escolhe ser responsável por esse lugar. Quando você deixa de ser um consumidor, você escolhe realmente participar. Amém? Deixa eu contar um testemunho bem breve, bem curtinho. Eu lembro quando eu tinha 14 anos de idade, eu não queria trabalhar não. Quem quer, né? Qual adolescente quer trabalhar? Mas meu pai, ele comprou um imóvel, e na época, no fechamento do imóvel, o que ele fez? Ele perguntou para o dono do imóvel, que era um advogado, se ele estava precisando de um menino para trabalhar. O cara, por acaso eu estou, né? Meu pai chegou no dia seguinte contando, olha, fechei a casa, está assinado, a casa é nossa. Todo mundo super feliz. Que legal, pai, que coisa boa, nós temos a casa, tal. Deus é bom e tá. Ele foi, para você, tem mais. Eu falei, o quê? Eu arrumei um emprego para você. Segunda-feira você começa. Eu falei, o quê? Como assim? Aonde? Com o advogado lá. Mas o que eu vou fazer? Não sei ainda. Ele vai te chamar, está precisando do cara para trabalhar lá. Quanto que eu vou ganhar? Também não sei. Você resolve com ele lá. Eu falei, caraca, que enrascada. É cilada, Bino, né? É cilada. Eu falei, como assim? E foi o que aconteceu. Meu pai me empurrou para esse lugar. E foi meu primeiro emprego como office boy. Trabalhei 1 ano e meio, 2, por aí lá. Mas houve um momento, ganhava bem pouquinho, gente. Eu lembro hoje porque era pouco mesmo. Acho que até naquela época era pouco, entendeu? Era tipo assim, eu lembro, era R$170 por mês. Serviço escravo. Era isso. Mas houve um momento que o primeiro salário que eu recebi era pouquinho, mas eu nunca tinha recebido. Então fui lá, gastei com o que eu queria. Segundo mês também, terceiro mês, tal. E o tempo foi passando, até que um dia que eu percebi que não precisava ser assim. Eu lembro do dia que eu falei, pai, eu posso ajudar? Ele falou, como assim? Ele falou, eu queria ajudar em casa de alguma forma. Ele falou, não, filho, não precisa, você ganha pouco, tal. Até ele reconhecia. Mas eu quero ajudar. E aí, não foi por tanto tempo assim, tá? Não vou bancar o herói aqui. Mas por algum tempo eu fiquei responsável pela conta de luz em casa. Era pouco, mas o olhar do meu pai para mim mudou.
porque eu decidi fazer parte. Decidi me tornar responsável por aquele lugar. Eu não estava mais ali só para comer mais nada, consumir mais nada. Se eu tenho por que ajudar, eu vou ajudar. Amém? Quando nós falamos de pertencimento, nós falamos, gente, de responsabilidade. E as nossas atitudes vão mostrar se isso é real na sua vida ou na minha. Eu queria correr aqui. Gente, na época de Jesus, tinham 3 públicos que acompanhavam ele, muito distintos. O primeiro público era a multidão, o segundo público eram os seguidores, e o terceiro público eram os discípulos de Jesus. Cada um desses públicos, eles tinham características muito distintas, muito especiais. Eu queria tentar trazer para você um pouquinho disso, e talvez você se identifique e te ajude nos próximos passos que você vai dar. Quem que era a multidão? A multidão tinha um relacionamento distante e impessoal. A multidão tem diálogos sempre muito superficiais. A multidão tem uma fraca resposta ao desafio da palavra de Deus. A multidão não se deixa tratar por ninguém e vive de aparência. Essa é a multidão. O sangue de Jesus tem poder. Vamos lá, os caras já vieram. Os seguidores possuem um relacionamento frequente, mas superficial. Dão uma resposta superficial à palavra de Deus. Estabelecem ligações por conveniência. Fogem de cobrança e confrontação. São fiéis à programação da igreja, mas não permitem o tratamento do seu caráter. Esses são os seguidores de Jesus. E por fim, os discípulos. Discípulos, a proximidade e a intimidade é intensa. A liberdade com a qual se expressam os pensamentos e sentimentos são completas. O compromisso e a renúncia são evidentes. As motivações dos discípulos e o potencial de resposta são conhecidos e por causa disso os desafios acontecem. E por fim, eles aceitam o confronto e acreditam que isso faz parte do seu crescimento. Quem é você essa manhã? Você faz parte da multidão? Você é um seguidor de Jesus? Ou você é um discípulo? Porque ser igreja é viver com responsabilidade, com pertencimento. E o terceiro e último ponto para a gente terminar aqui e fechar. Terceiro ponto, gente. Viver em arrependimento e adoração. Romanos 12, verso 1 e 2 diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. A primeira expressão que nós temos aqui, que eu queria que você ficasse com ela, é essa: vocês serão mudados de dentro para fora. Essa expressão, mudados de dentro para fora, tem a ver com uma mudança no nosso jeito de pensar. É sobre uma mudança de mentalidade. Por isso que ser igreja é viver uma vida de arrependimento. E arrependimento é sobre eu e você experimentarmos uma nova mentalidade. Onde a sua vida e a minha vida mudam. Mudam. Tem um pastor americano chamado Paul Washer. Ele tem uma historinha bem legal que ele fala o seguinte, ó, pensa assim: imagina que um amigo seu marcou de te encontrar, e aí de repente ele se atrasa bastante. Aí ele chega atrasado, pedindo perdão, sabe, daquele jeito, desconfortável, e você pergunta: cara, o que aconteceu? E ele responde assim: cara, você não sabe, no meio do caminho, o pneu do meu carro furou, e aí eu saí para trocar o pneu do carro, e nesse momento, enquanto eu trocava o pneu do carro, um caminhão de carga, vindo a 200 km por hora, me atropelou. É por isso que eu atrasei. Sabe qual que é a resposta
daquele amigo para ele? A resposta do amigo é o seguinte: meu irmão, isso é impossível. Porque se você foi atropelado por um caminhão de carga a 200 km por hora, você nunca chegaria no mesmo estado. E a pergunta é: quem é maior? Deus ou um caminhão de carga? Sabe o que isso quer dizer? Muitos de nós falamos que tivemos um encontro com Deus, mas se a sua vida não mudou, tem alguma coisa de errado. Porque o encontro com Deus muda tudo. O encontro com Deus transforma tudo, tudo em nós. Ser igreja é viver uma vida de arrependimento, onde tudo em mim é afetado, porque eu tive um encontro com Jesus. O modo como eu vejo a vida é alterado, porque eu tive um encontro com Jesus. O modo como eu me relaciono foi alterado, porque eu tive um encontro com Jesus. O modo como eu faço negócios foi alterado, porque eu tive um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus muda tudo. Por isso nós somos chamados a viver uma vida de arrependimento. Arrependimento, mudança de mentalidade, mudança de mente. E por fim, meu irmão, nós somos chamados a viver uma vida de adoração. Uma vida de adoração. Nós estamos acostumados com momentos de adoração, mas Deus me chama e você também para uma vida de adoração. Não são momentos, é uma vida onde Jesus está presente. Adoração é sobre eu e você dedicarmos a nossa atenção. É o nosso coração entregue a Ele de forma sincera, verdadeira. Tem a ver com eu e você reconhecermos Jesus em todos os momentos da nossa vida. Adoração é eu colocando Jesus no centro de tudo. Jesus no centro da minha vida. E a pergunta é essa: Jesus tem sido o centro da sua vida? Tem sido o centro da sua vida? Porque em um tempo de tanta distração, tanta coisa tentando roubar a sua atenção, muitas pessoas têm perdido Jesus no meio do caminho. Só que a adoração é colocar Jesus no centro. Adoração, meu irmão, sabe o que é adoração? Para a gente terminar aqui. Agora eu estou terminando de verdade agora, tá? Adoração, uma vida de adoração acontece quando você percebe que nada mais importa, porque você teve um encontro com Jesus, cara. Nada mais importa, porque Jesus preencheu o vazio do meu coração, que eu tentei preencher com tantas coisas. É quando você percebe que você se rendeu. Adoração tem a ver com rendição. É quando você percebe perder, você escolhe perder para Jesus. E aí você é preenchido por aquela paz que você procurou a vida inteira. Eu queria terminar com uma frase de um pastor chamado Bill Hybels. Ele diz o seguinte, é uma frase bem conhecida dele. Ele diz assim: a igreja local é a esperança do mundo. A igreja local é a esperança do mundo. Deus nos chamou para construir uma igreja onde nós podemos nos relacionar. A igreja é um presente de Deus aos homens, só que ela inclui aliança e relacionamento. Então talvez você vai precisar sair daqui e pedir perdão para algumas pessoas, ou até perdoar algumas pessoas para desenvolver um relacionamento. É sobre pertencimento e responsabilidade. Então talvez é hora de você sair da multidão, levantar da cadeira e começar a fazer algo a respeito também. Colocar seus dons e talentos à disposição do reino de Deus. E é sobre uma vida de arrependimento e adoração. Meu irmão, chega de negociar com o pecado. Chega de negociar com o pecado.
Sabe, se você dorme, vai para a cama com a tua namorada, é pecado. Sai dessa. Sai dessa. Se você não respeita os seus pais na honra, é pecado. Sai dessa. Se você faz negócios de maneira ilícita, é pecado. Se arrepende. Sai dessa. É uma vida de arrependimento. É uma vida de adoração, onde Jesus se tornou o centro da sua vida. Ele não ocupa mais as marginais da sua vida. Ele é o centro. Ele é o centro. Você pode dizer isso bem forte. Ele é o centro. Diz comigo, Ele é o centro. Jesus é o centro, meu irmão. E é esse tipo de igreja que nós precisamos ser. Eu preciso te dizer e te garantir que vir à igreja é bom, mas ser igreja é melhor. E Deus está chamando você essa manhã para ser igreja. Feche seus olhos. Talvez você ouviu essa palavra nessa manhã. Alguém te convidou e você veio até esse lugar sem saber exatamente o que encontrar, mas a presença de Deus te encontrou. Você experimentou algo que você não esperava. Seu coração está queimando aí no seu lugar. Então quero te convidar, meu irmão, se Deus falou com você e você quer nessa manhã aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, entregar seu coração, você está aqui para dizer: Jesus, eu perdi para o Senhor, eu quero que o Senhor tome o controle da minha vida. Até aqui eu já mostrei que eu não sei guiar o meu caminho, mas chegou a hora de colocar a minha vida nas mãos de quem é capaz de me conduzir. Se você é essa pessoa e você quer entregar seu coração, a sua vida a Jesus nessa manhã, todos com os olhos fechados, levante sua mão, nós queremos orar por você. Você não virá à frente, nós queremos só orar por você. Deus te abençoe. Nós queremos só orar por você. Levante sua mão. Nós queremos te ver agora. Nós queremos orar por você nesse momento, para que o Senhor visite seu coração. Levante sua mão agora. Deus te abençoe. Nós cremos em algo poderoso da parte de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Esse é o momento que Deus está chamando você. Chamando você para esse lugar onde você pode experimentar uma vida nova. Uma vida nova. Talvez você também passou por uma outra igreja evangélica, você se frustrou, se machucou naquele lugar, ficou afastado por algum tempo, mas nesta manhã você sentiu o Senhor te chamando para perto mais uma vez. Eu quero te dizer, você quer reconciliar com Jesus nessa manhã? Você quer reconciliar com a igreja nessa manhã? Levante sua mão, nós queremos só orar por você, meu irmão. Você quer voltar para Jesus? Voltar para a igreja? Voltar para o Senhor? Se reconciliar com Ele? Dê um sinal para a gente, nós queremos apenas orar por você e mais nada. E por fim, se você quer por acaso dar o próximo passo, você quer ir para um nível mais profundo de compromisso com Jesus, e o seu desejo é se batizar. Você diz: Senhor, eu quero me batizar, eu quero dar esse passo, eu entendi que a minha vida é tua, eu não volto mais para trás de jeito nenhum, eu quero dar esse passo. Nós queremos te enviar para um curso de batismo, para que você entenda o que é o batismo de fato também. Mas esse é o seu desejo, você quer se batizar, levante sua mão, nós queremos orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sim, Senhor, nós queremos te agradecer pelas decisões. Deus te abençoe. Agradecemos ao Senhor pelas decisões, Pai, e pelo privilégio que nós temos, não apenas de vir à igreja, mas também de fazer parte, de ser parte da igreja de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Pai, por cada decisão,
por aqueles que vieram para o Senhor hoje, por toda a salvação acontecendo nesse lugar, pelas reconciliações, meu Deus. Obrigado, Jesus. Aqueles que estão voltando para os caminhos do Senhor, que estão se reconciliando com a igreja do Senhor. E também muito obrigado, Pai, por aqueles que tomaram a decisão do batismo, em nome de Jesus.